E aí, bebê reborns? Tudo certo, nada errado? Tudo errado, nada certo? Espero que vocês estejam estudando. As provas já são amanhã e depois de amanhã. Essa aula de agora vai ser sobre as reformas protestantes, né? Conteúdo de filosofia. Particularmente eu acho bem interessante a gente entender o que aconteceu nesse período e o que foram essas reformas, né? Tá no plural porque foi mais de uma reforma, né? Martinho Lutero o mais reconhecido, né, dos reformistas, mas também teve João Calvino, também teve o rei Henrique VIII. Eles criaram novas igrejas, né, que surgem da racha que acontece dentro do catolicismo, e eles fundam, cada um, uma igreja nova, que é a igreja protestante, né? Aqui no Brasil, nessa herança cultural que foi trazida com a colonização, a gente vê muitos cristãos católicos, né? Extremamente comum no Brasil, e vemos também crescendo o número de cristãos evangélicos. As igrejas evangélicas têm crescido muito nas últimas décadas. Então, essa população, né, que acredita no evangelho, que são os evangélicos, tem crescido muito aqui no Brasil, né? E aí vamos entender como é que foi isso, né? O que aconteceu. Essas reformas aconteceram na Europa, certo? No século XVI, e ele foi liderado por Martinho Lutero, como eu disse a vocês, né? Mas além dele, houve outros reformistas. O que acontecia no período? O Lutero, ele era um monge católico. Ele nasceu na Alemanha e fazia parte da Igreja Católica. E de dentro da Igreja Católica, ele percebeu que havia padres, na verdade a grande maioria deles, era uma conduta comum na Igreja Católica daquela época, eles estavam cometendo atos que, na visão de Lutero, não condiziam com os ideais cristãos, né? Com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos da Bíblia. E Lutero começou a criticar essa conduta, né? Na verdade, foram 3 as principais críticas de Lutero, né? A primeira era a venda de indulgências. O que é isso, né? Os padres daquela época, eles literalmente compravam o pecado das pessoas, né? Imagina, você ia se confessar e aí, ao confessar seus pecados, o padre, ele falava, não, tudo bem, você pecou, mas se arrependeu e você pode, na verdade, pagar pelos seus pecados aqui em terra, e quando você morrer, o seu pedaço no céu está garantido. De certa forma, eles vendiam lotes de terreno no céu. Não sei nem se pode falar em terrenos, né? Lote de nuvens, vamos dizer assim. E Lutero dizia que isso estava errado, né? Os padres não podiam fazer isso, não podiam usar do poder deles e da autoridade que eles tinham na sociedade da época. Vamos lembrar que é fim da Idade Média, então a Igreja Católica muito poderosa, né? Foi o período final da Idade Média, como eu disse, né? Mas que ainda acontecia a Inquisição, né? Que ainda estava nesse processo de perda do poder da Igreja Católica, perda não, diminuição, né? Porque ainda hoje ela é uma das religiões mais influentes do mundo. O Papa, que é o líder católico, ele é uma influência muito grande, né? no mundo todo. Mas, ao contrário de antigamente, os padres podiam, por exemplo, mandar queimar pessoas vivas nas fogueiras se essas pessoas não fossem cristãs. Hoje em dia, a igreja não faz mais isso. Então, veja, é nesse sentido que houve uma diminuição do poder da igreja, né? E aí estava rolando nesse processo. E uma das coisas que fez ela perder esse poder todo foi justamente a reforma protestante. Então, vamos lá. A primeira crítica
de Lutero foi em relação a isso. Os padres estavam vendendo, melhor, comprando os pecados e juntando muito dinheiro com isso, né? A segunda coisa que Lutero alertou foi sobre a prática da simonia. O que é isso? Havia muitos padres, né, bispos e tal, integrantes da religião católica, da Igreja Católica, que no período vendia artefatos comuns como se fossem artefatos sagrados. Então, por exemplo, pregos enferrujados, os padres estavam vendendo, dizendo que tinha sido o prego que pregou Jesus na cruz. Pedaços de madeira, e falava que era da cruz que Jesus tinha sido crucificado. Até osso de jumento eles vendiam e falavam que tinha sido do jumento que levou Jesus quando Jesus nasceu, né? Jesus e Maria. Então vejam, Lutero, como é que pode? Que jumento é esse? Que em todo lugar vende osso dele, sabe? E Lutero sabia que isso era uma armação e ele falava, isso está errado, vocês estão usando seu poder, sua autoridade ainda em nome de Deus para cometer um ato extremamente mundano, né? Extremamente humano, enganar as pessoas em troca de dinheiro. E por fim, naquela época, a religião católica, a língua utilizada na religião católica era 100% latim. Então o que acontecia? As pessoas, elas eram obrigadas a serem católicas, né? Elas tinham que ir para a igreja, se não fosse, ia começar a ser investigada, e se descobrissem que ela não era católica, ela ia ser torturada e ia para a fogueira. Então todo mundo tinha que ser cristão de fato, praticante, não apenas dizer que é cristão e nunca ir na igreja, não. Você tinha que fazer tudo. E aí as pessoas iam para a igreja e chegava lá, o padre fazia a missa em latim. Então as pessoas não entendiam, né, o sermão, a mensagem que os padres estavam falando. Se você pertencia à igreja, você entendia, você aprendia o latim. Mas se você era o povo, né, que já tinha que ir obrigado, chegava lá você não entender nada. E aí Lutero também questionou isso. Ele falou que a conexão entre Deus e nós, ela é direta. Eu não preciso, não é certo que eu precise de uma pessoa que traduza a língua e a palavra de Deus, certo? Então ele foi quem começou a traduzir a Bíblia e traduziu para o alemão. Ele é alemão, foi a primeira Bíblia não escrita no latim, né? E aí isso fez o quê? Fez com que as pessoas começassem a entender a palavra de Deus diretamente da Bíblia, né? Sem depender dos padres, sem depender dos monges, bispos. Era agora uma conexão direta entre Deus e sua palavra e nós, né? E cada um de nós, indivíduos. Então essas eram as três coisas que o Lutero criticava dentro da Igreja Católica, e ele, na verdade, ele não queria fundar uma igreja nova. Ele queria simplesmente que a igreja parasse, os padres parassem de fazer isso, né? De começassem, na verdade, a realizar as missas em alemão, que parasse de vender artefato, que parasse de comprar os pecados das pessoas e etc, né? Como ele percebeu que a Igreja Católica ignorou as críticas dele, ele falou, então beleza, eu vou fundar minha própria igreja. Ele sai da Igreja Católica e funda a Igreja Protestante, que segue a Bíblia como catolicismo, que acredita em Jesus, que acredita no Pai de Jesus, Deus, mas são formas diferentes de adotar e de seguir os dogmas da religião cristã, né? Então, isso é muito visível aqui no Brasil, né? A gente sabe, por exemplo, que os evangélicos não adoram imagens, né? Nas igrejas evangélicas não tem quadros, nem estátuas de santos e tal. Por quê? Porque o pessoal evangélico acredita que não existe entre Deus e nós um meio termo. Imagina o seguinte, Deus está lá em cima, manda em tudo, todo-poderoso. Nós, aqui na terra,
Os santos é como se eles não são Deus, mas também são santos. Eles são humanos que se santificaram. Para Lutero isso não existe. Não existe um meio caminho. Então é uma das coisas que a Igreja de Lutero abandonou, né, dos dogmas católicos, da visão católica. Tem algumas outras, né? Os pastores podem casar, os padres não. E algumas coisas práticas também, sabe? Sobre os sacramentos e tal. Lutero deu uma alterada, né? O Lutero, ele acreditava na salvação, certo? Uma coisa que ele defendia na igreja dele era que se a gente, mesmo sendo pecador, a gente se convertesse, se arrependesse, começasse a ser de fato cristão e seguir a religião cristã, a gente poderia alcançar a salvação. Ele acreditava nessa ideia. O João Calvino, ele fundou outra igreja, né, protestante também, muito parecida com a do Lutero, mas que tinha uma perspectiva diferente. O João Calvino, ele não acreditava nessa ideia da salvação, certo? Ele acreditava no seguinte: Deus já tem os seus eleitos, já tem os seus escolhidos, ele sabe de tudo, ele é onipresente, onisciente, sabe do que aconteceu e do que vai acontecer. Então, quando você nasce, o seu plano já está traçado por Deus. Ele já sabe, no nascimento, quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então, mesmo que você seja um pecador e chegue lá na frente e você se converta, para João Calvino isso não ia valer de nada, né? Porque o seu destino já estava traçado e não tem nada que você possa fazer para mudar isso. Percebe que é uma diferença de pensamento? Enquanto Lutero acreditava que é possível se arrepender de fato e se converter ao cristianismo e ser perdoado, alcançar a salvação, o João Calvino não acreditava nisso, né? Ele defendia que existem os eleitos. E uma das formas de perceber na sua vida se você é eleito ou não diz respeito às suas questões econômicas. Se você aqui em terra, você demonstra pelo seu trabalho ter conquistado coisas, dinheiro, né? Se você enricou por meio do seu trabalho, isso significa que Deus está te abençoando. É uma bênção de Deus, é uma prova de que você está seguindo o caminho certo, e é uma prova de que você vai para o céu quando você morrer. Isso também é diferente do que Lutero acreditava. Lutero defendia o seguinte: ele acreditava que Jesus nos ensinou a sermos solidários, certo? Então, se a gente é ganancioso, né, junta muito dinheiro, ou então é avarento, isso é considerado um pecado, né? João Calvino não. João Calvino já pensou diferente. Ele fala que se você conseguiu acumular, você está sendo abençoado por Deus. Não é um pecado, é uma recompensa. Você está sendo recompensado por Deus na terra por estar seguindo o caminho da religião dele, da forma correta. Deu para entender que existem algumas diferenças? Por fim, só para concluir, o rei Henrique VIII, na Inglaterra, ele também fundou a sua própria igreja, mas o caso dele foi bem específico, né? Porque ele era casado, ele era católico, se casou numa igreja católica, e a esposa dele, a rainha, esqueci o nome dela agora, me desculpe, ela só estava dando filhas para o rei e ele queria um filho, né? Dentro de um sistema monárquico, né? Nessa ideia de rei, rainha e tal. Ter um filho homem é muito importante, né? Porque quando o rei morre, o príncipe, homem mais velho, se torna o rei. E ele não tinha essa pessoa, ele tinha filhas. Só que a Igreja Católica da época não permitiu o divórcio. Então o que ele fez? Ele se desvincula da Igreja Católica e cria sua própria igreja, a Igreja Anglicana, que é muito parecida com o catolicismo. A principal mudança é essa.
né? Na igreja anglicana é permitido, sim, o divórcio. E foi o que ele fez. Se divorciou, se casou novamente com outra mulher. E, se eu não me engano, talvez seja fofoca aqui, viu? Ele até teve um filho com essa segunda mulher, mas esse filho não chegou a ser rei, morreu antes. E aí acabou que ele só teve filhas do mesmo jeito, né? Que sobreviveram e que passaram, inclusive, a dinastia em diante. É isso. Estudem, ouçam, vai dar tudo certo. Beleza?